Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Kings of History, um podcast onde falamos de todos os reis de Portugal de forma cronológica. Chegámos novamente à passagem de testemunho entre reis. E como vocês já sabem, vamos aproveitar este intervalo para olhar para o que se passa lá fora. E deixem-me já dizer-vos que muito se está a passar por terras estrangeiras. Este século XIV iria marcar a história para sempre. Mas antes de avançarmos, gostaria de lembrar a todos que podem ouvir todos os episódios até agora lançados através do nosso website kingsofhistory.buzzsprout.com e que também nos podem seguir nas redes sociais para estarem sempre a par de quando lançamos episódios e muitas outras coisas. E se sentirem generosos e nos quiserem ajudar, passem pelo nosso Patreon. Temos episódios especiais, scripts dos episódios e muito mais. Queremos dar as boas-vindas ao nosso novo patrono, Adriano Marques. Muito obrigado pelo teu apoio. Vamos então continuar a nossa história. No final do século XIII, o mundo que os primeiros reis de Portugal conheceram estava cada vez mais a desaparecer. Dissolvia-se rapidamente, quer em termos políticos, quer económicos e, como já vimos no episódio 8 de Dom Dinis, climáticos. Dom Dinis deixa este novo mundo para o seu herdeiro, Dom Afonso IV. E para compreendermos o seu reinado quando falarmos dele, temos primeiro de entender a gênese deste novo mundo e o nascimento de uma nova ordem, especialmente na Península Ibérica. Hoje vamos começar a nossa viagem pelo Mediterrâneo. Ao contrário do que costumamos fazer, vamos olhar primeiramente para a Península Ibérica, só depois para a Europa Central e do Norte, e terminamos a nossa viagem de ida no Extremo Oriente. Não se assustem, vamos terminar esta nossa viagem temporal com o regresso à Europa, acompanhados de pulgas. Isso mesmo, pulgas à boleia de ratazanas. Comecemos então nas águas apetecíveis do Mediterrâneo. Os estandartes dos cruzados que outrora preencheram os céus ao longo de toda a costa do Levante, sobre as muralhas de Jerusalém, Antioquia e Trípoli, eram agora farrapos de memória, consumidos pelo fogo ou até mesmo guardados como troféus nos arsenais do soberano do Cairo. Como vimos em interlúdios anteriores, Acre caiu em maio de 1291 e os sobreviventes fugiram para a ilha de Chipre. Mas se na costa as coisas pareciam mais calmas com o desmoronar do ideal da cruzada, as águas do Mediterrâneo estavam cada vez mais turbulentas. O Mediterrâneo continuava a ser um tabuleiro de xadrez político, onde as potências cristãs se confrontavam entre si e contra os muçulmanos. Já falámos um pouco nas duas grandes repúblicas marítimas, Génova e Veneza. Mas agora em 1298, a rivalidade entre estas explode na Batalha de Curzola. A frota genovesa obtém uma vitória retumbante e, se calhar alguns de vocês ainda se lembram, nesta batalha foram capturados milhares de prisioneiros venezianos e entre eles encontrava-se Marco Polo. Marco Polo, preso na sua cela, terá começado a ditar as suas memórias de viagem ao Império Mongol e à corte de Kublai Khan. Falámos mais em pormenor sobre esta personagem e sobre a sua viagem no episódio de interlúdio parte 10. É uma viagem incrível, numa altura em que a maior parte das pessoas não saía da sua aldeia. Se todos acreditam na sua história, isso já é outra conversa. Uns defendem que o veneziano dizia a verdade, e até certas descobertas dos portugueses confirmaram mais tarde muitas das coisas que ele descreveu. Mas existem aqueles que o consideram um dos maiores aldrabões da história. Esta batalha, ao lado de muitas outras, mostra a verdadeira luta pelo domínio naval do Mediterrâneo. Veneza e Génova, outrora os que mais sustentaram os antigos cruzados, viraram-se agora para a guerra comercial privada e para o monopólio da venda de produtos de luxo do Oriente, nomeadamente as sedas e as especiarias. Esta mudança de foco cria espaço para que os reinos com fachada atlântica, como por exemplo Portugal, possam começar a pensar no mar como uma avenida para o comércio e projeção do poder,
sem haver concorrência direta destes colossos do Mediterrâneo. Nesta época, há um reino ibérico que marca pela diferença: Aragão. Em 1295 foi assinado um dos tratados mais importantes para a geopolítica peninsular, o Tratado de Anagni. Este nome certamente não vos será desconhecido, mas caso seja, falámos sobre isto e muito mais num episódio muito especial, disponível para os nossos patronos. Sexta-feira 13, o azar que mudou a história. Podemos classificar este tratado como a conclusão da Guerra das Vésperas Sicilianas e da Cruzada contra Aragão, uma paz alcançada também com a ajuda da diplomacia do Papa Bonifácio VIII. O rei Jaime II de Aragão concordou em devolver a Sicília, que estava nas mãos do seu irmão, Frederico II, à Casa de Anjou. Como compensação, o Papa concedeu-lhe soberania sobre a Córcega e a Sardenha. Contudo, nem o povo siciliano nem o irmão do rei aragonês aceitaram os termos. Depois de mais guerras e outros tratados, a Casa de Aragão acabou por continuar a reinar a ilha da Sicília. Aragão manteve o seu foco para leste e com sucesso. Por um breve período de tempo, os reis aragoneses chegaram mesmo a ser duques de Atenas, estendendo o seu domínio ao mar Egeu. Isto aconteceu quando a tristemente célebre Companhia Catalã de Mercenários, contratada por Constantinopla para travar os grupos turcos, acabou por espalhar o terror entre os próprios bizantinos e conquistar Atenas em 1311, colocando o ducado sob o controle da Casa Aragonesa, reinante na Sicília. Com este foco aragonês mais virado para leste, nomeadamente para o Mediterrâneo, conseguimos ver um alívio na pressão fronteiriça com os castelhanos. Castela gozava agora também de paz com os seus vizinhos, e esse fator fez com que Castela pudesse dedicar o seu foco no seu grande projeto, o controle do Estreito de Gibraltar. Os Merinidas, a dinastia marroquina que sucedeu aos Almohadas, era agora o grande obstáculo para a continuação da reconquista por parte de Castela. Desde o reinado de Sancho IV de Castela, o norte de África era a nova fronteira da reconquista. Os Merinidas controlavam Marrocos e viam a presença muçulmana em Granada como sua vantagem. No entanto, como já tivemos a oportunidade de falar, o reino castelhano mergulhava num período de profunda instabilidade após a morte de Sancho IV. Mas o agora muito jovem rei Afonso XI era um monarca tão determinado quanto o seu homólogo português, talvez até tão bravo. Apesar do adensar das nuvens negras sobre o seu reino, o jovem Afonso XI de Castela tinha a sua visão focada num objetivo que transcendia a instabilidade interna que se começava a sentir cada vez mais: o controle do Estreito de Gibraltar. Este estreito, para além de ser uma artéria vital para ligar o Mediterrâneo ao Atlântico e, por consequência, a Europa do Norte, era também o pulmão que sustentava Granada e ainda a ponte para uma potencial nova invasão da península. Enquanto na Península Ibérica a reconquista atingiu um dos seus pontos mais altos, na Batalha do Salado, o resto da Europa fervilhava com transformações que, embora distantes, começavam a desenhar o mundo em que Portugal teria de se mover. Nos inícios do século XIV, começaram a surgir os primeiros maus anos agrícolas. Estes inauguraram um tempo de incertezas que os historiadores viriam a chamar de crise do século XIV. Esta crise não se tratou apenas de uma única catástrofe, mas sim da famosa tríade da fome, peste e guerra. Uma confluência de desgraças que ao longo de décadas transformaram profundamente a demografia, a economia e a própria estrutura social do continente europeu. A Grande Fome de 1315 a 1317, em que, em algumas regiões, se prolongou até 1322, foi o primeiro e mais devastador sinal de que o ciclo da prosperidade dos séculos anteriores acabara. As causas foram sobretudo climáticas, mas também estruturais, pois as capacidades tecnológicas e de aproveitamento de recursos da Europa
não permitiam acomodar todas as exigências a que o crescimento populacional obrigava. A partir de 1310, o tempo fértil conhecido pelo período quente medieval deu lugar a um arrefecimento global, conhecido como a Pequena Idade do Gelo. As primaveras e verões tornaram-se frios e chuvosos. Em 1315, as chuvas torrenciais não pararam durante meses, apodrecendo as sementes nos campos e impossibilitando as colheitas. A crise climática expôs a fragilidade de uma Europa que já tinha atingido os seus limites, tanto demográficos como agrícolas. Como explica a historiadora Ana Maria Rodrigues, não havia mais terra para arrotear e a produtividade dos solos, esgotados por séculos de cultivo intensivo, era cada vez menor. O resultado foi devastador. Uma fome em escala quase bíblica, que terá dizimado entre 10% a 15% da população em vastas regiões do continente. As crónicas da época ajudam-nos a perceber a dimensão da tragédia. O cronista Jean de Venette descreve um cenário de profunda desolação, camponeses que abandonaram as suas terras, aldeias inteiras deixadas ao abandono e uma criminalidade crescente, alimentada pelo desespero de quem não tinha nada a perder. Estávamos num mundo em ebulição, onde os alicerces de um futuro em construção já estavam a ser implantados, enquanto nas sombras velhas linhagens se aproximavam do fim, prestes a desencadear crises que abalariam toda a Europa. Filipe IV de França, o Rei de Ferro, morreu em 1314 e deixou 3 filhos varões, o que, em circunstâncias normais, garantiria a continuidade da dinastia dos Capetos. Dizemos garantiria porque esta descendência rapidamente se transformou num desfile de reis efêmeros, quase como se a estabilidade do trono tivesse sido levada para a fogueira poucos meses antes. Falamos melhor sobre este rei e as suas ações no episódio Sexta-feira 13, o azar que mudou a história. Um episódio especial para os nossos patronos. O descendente mais velho, Luís X, o Teimoso, reinou apenas 2 anos, morrendo subitamente em 1316. Antes de morrer deixa uma filha, Joana, e uma rainha grávida que traz ao mundo um menino, João I, herdando o reino do seu pai falecido. Mas João I vive apenas 5 dias. Pela primeira vez em mais de 3 séculos não havia um herdeiro varão direto para a coroa de França. Mas ainda haviam 2 filhos do falecido Filipe IV. Logo, o ramo principal dos Capetos estava seguro. Mas havia um problema. A filha de Luís X, a jovem Joana, era uma verdadeira pedra no sapato dos seus tios. A solução encontrada foi drástica e teria consequências que ecoariam durante séculos. Filipe V de França, outro descendente de Filipe IV, convocou uma assembleia de nobres e prelados, de onde saiu um argumento de base duvidosa, mas de enorme impacto, mais tarde conhecido como Lei Sálica. O princípio era claro e terrivelmente sexista. A coroa de França não podia ser transmitida por linha feminina. Aproveitamos para referir que, enquanto França barrava Joana ao trono, o reino de Navarra não teve esses complexos e coroou a pequena princesa. Assim terminou a união pessoal entre Navarra e França, que tinham estado unidas sob o mesmo rei, com Filipe IV. Joana foi afastada da sucessão francesa e Filipe V assumiu o trono. Mas a estabilidade não veio com a coroa. As últimas palavras de Jacques de Molay pareciam ecoar sobre a dinastia. Filipe V morreu em 1322, sem deixar herdeiro varão, e a coroa passou para o último dos irmãos, Carlos IV de França, o Belo. Carlos IV reinou durante 6 anos, num período marcado por tensões com a Inglaterra e pela consolidação do papado de Avignon. Ainda assim, o padrão repetiu-se.
Tal como os irmãos, também ele morreu sem um filho varão, em fevereiro de 1328. Mas deixou também uma rainha grávida. O reino estava suspenso enquanto se aguardava o nascimento do possível herdeiro e salvador da dinastia. Se nascesse um rapaz, tudo se resolveria, mas nasceu uma menina. E com este nascimento terminava uma era. Extinguia-se a linha varonil direta dos Capetos, a dinastia de Hugo Capeto, Filipe II de França e de Luís IX de França. Uma dinastia que governara a França durante mais de 3 séculos chegava ao fim. Não com uma guerra ou uma revolução, mas de forma silenciosa. Quase como se uma antiga maldição se tivesse cumprido diante de 3 túmulos reais. Enquanto a tragédia de sucessão se desenrolava em Paris, do outro lado do Canal da Mancha, a monarquia inglesa atingiu o seu ponto mais baixo. Eduardo II herdara o trono de fogo do seu pai, Eduardo I, mas não herdou o seu talento. O seu reinado foi uma catástrofe. A derrota humilhante de Eduardo II frente aos escoceses de Roberto Bruce em Bannockburn em 1314 manchou-lhe logo a autoridade. Ao mesmo tempo, a sua forte dependência de homens da sua confiança como Piers Gaveston e mais tarde Hugh Despenser gerou grande descontentamento entre a nobreza. E esse clima de tensão acabaria por alimentar sucessivas revoltas no reino. A sua própria esposa, a Rainha Isabel de França, irmã dos 3 últimos reis capetianos, voltou-se contra ele. A Rainha Isabel, muito importante para o futuro inglês, foi apelidada pela história de a Loba de França. Esta viajou até França em 1325, numa missão diplomática. Lá encontrou-se com o seu irmão, o rei Carlos IV, e acabou por se tornar amante de um ambicioso nobre inglês que estava exilado em França. Este tinha o nome de Roger Mortimer e, em setembro de 1326, junto da rainha, invadiram a Inglaterra, liderando um pequeno exército de mercenários. Não foi preciso muito para o regime odiado de Eduardo II colapsar como um castelo de cartas. O rei foi capturado, forçado a abdicar do trono em janeiro de 1327 em favor do seu filho de 14 anos, Eduardo III, e aprisionado no castelo de Berkeley. Poucos meses depois é anunciada a sua morte. Oficialmente, as causas foram naturais, mas correram rumores pela Europa de uma morte bem mais sinistra. Fala-se de um assassinato, de um método particularmente cruel e simbólico. Um ferro em brasa introduzido nos seus intestinos via retal. Uma punição horrenda que ecoava o quão odiado era e o tipo de relação sodomita que as más línguas diziam que manteve com os seus protegidos. Tudo indica que são apenas rumores, inventados à boleia da sua reputação, mas a verdade é que a lenda fixou-se. A Rainha Isabel e o seu amante, Roger Mortimer, regem o reino em nome do jovem Eduardo III, que ainda não tinha idade para assumir o trono. Mas esta regência não durou muito. Em 1330, com apenas 18 anos de idade, Eduardo III tomou o poder à força, executou Mortimer e assumiu o controle pessoal do seu reino. É neste ponto que os 2 dramas dinásticos colidem. Em França, Carlos IV, ao morrer em 1328, reabre a questão da sucessão. Qual seria a nova casa a assumir o trono francês? Philippe de Valois, sobrinho de Filipe IV e primo direto dos 3 últimos reis efêmeros, foi escolhido pelos nobres franceses como regente, enquanto se aguardava o nascimento do filho do último rei dos Capetos. Mas, quando se confirmou que o bebê era uma menina, a situação mudou. Invocando a chamada Lei Sálica, que excluía mulheres da sucessão, os nobres avançaram para a solução definitiva, a proclamação de Philippe de Valois como rei de França, dando início a uma nova dinastia. Mas havia ainda outro pretendente, com um pedigree aparentemente imbatível.
Eduardo III de Inglaterra, de quem falámos há pouco. Eduardo era, na prática, o parente varão mais próximo dos últimos reis franceses, embora por via feminina. A sua mãe, Isabel de França, era filha de Filipe IV de França, ou seja, Eduardo era neto direto de um rei de França. Do ponto de vista do sangue, a sua posição era fortíssima, e mesmo aceitando a chamada Lei Sálica, Eduardo não se via fora da corrida. O seu argumento era simples: se uma mulher não podia reinar, isto não significava que não pudesse transmitir esse direito a um filho. Mas, para os Valois, a interpretação era bem diferente. Se a lei excluía as mulheres da sucessão, então excluía também qualquer direito que pudesse passar através delas. E era precisamente aqui que o conflito começava a ganhar forma. Inicialmente, em 1329, o jovem Eduardo III de Inglaterra, ainda sob regência, prestou uma homenagem relutante a Filipe VI de França, visto ser tecnicamente seu vassalo por causa do seu ducado da Aquitânia. Mas esta situação era insustentável. A tensão não demorou a crescer. A intervenção francesa na Escócia, aliada aos conflitos nos Países Baixos e, sobretudo, aos interesses económicos ligados ao comércio da lei inglesa com a Flandres, foi empurrando as duas coroas para um ponto de ruptura. Anos mais tarde, em 1337, num ato que podemos classificar como um desafio calculado, Filipe VI confiscou o ducado da Aquitânia a Eduardo. A resposta do rei inglês foi demolidora e ecoou por toda a cristandade. Aos 25 anos de idade, no seu auge da força, Eduardo, por força da herança do seu avô materno que recebera pela sua mãe, reclama o trono de França para si. A sua argumentação era simples e clara. Ele era o legítimo herdeiro de Filipe IV e a coroa que Filipe de Valois usava na cabeça pertencia-lhe a ele por direito de sangue. E é assim que Eduardo declara guerra ao, segundo ele, autodenominado rei de França. Os dados estavam lançados. O conflito começa com escaramuças na Aquitânia e no Canal da Mancha, mas rapidamente se transforma numa guerra total que duraria, com algumas interrupções, mais de 100 anos. O resultado desta guerra foi a devastação da França e a redefinição da identidade de ambas as nações para sempre. Havemos de falar em maior pormenor sobre a Guerra dos 100 Anos num episódio especial para os nossos patronos. Vamos olhar um pouco mais para o coração da Europa. O trono do Sacro Império, tantas vezes referenciado nos nossos episódios, vivia uma nova fase. A morte prematura do imperador Henrique VII do Luxemburgo, em 1313, fez a Alemanha mergulhar numa nova disputa pelo poder. Desta disputa surgem dois nomes rivais, Luís IV da Baviera e Frederico, o Belo, da Casa de Habsburgo. Gerou-se uma guerra civil que culminou na Batalha de Mulhdorf, em 1322, onde Luís IV da Baviera se sagrou vencedor. Os Habsburgos ainda teriam de esperar mais umas décadas antes de obterem a supremacia incontestada no Império. A vitória de Luís IV é relevante porque expõe, mais uma vez, a fragilidade da autoridade imperial. O imperador, cujo poder, em teoria, se estendia por toda a cristandade, estava, na prática, preso a conflitos internos no espaço germânico e a mais um confronto amargo com o papado, agora instalado em Avinhão. Um conflito que acabaria, como tantas vezes, em excomunhão. Nada de novo, portanto. A esta fragmentação do poder central, tanto na Alemanha como na Itália, somava-se uma situação pouco habitual. O papado encontrava-se afastado de Roma, a sua sede tradicional, e, na ausência do Papa, a própria cidade ousava reinventar-se, afirmando-se como uma comuna, uma espécie de cidade semi-independente. O resultado era claro.
Não existia uma autoridade forte e consensual capaz de mediar os conflitos entre os grandes reinos do Ocidente. No entanto, em Roma surgiu uma figura singular. Cola di Rienzo procurava devolver à cidade a antiga aura de glória e prestígio, agora que o seu velho senhor feudal se encontrava longe, nas margens do rio Rodano, em Avignon. Voltando ao Sacro Império, João de Luxemburgo, filho do falecido imperador Henrique VII, não herdou a coroa imperial, mas tornou-se rei da Boêmia em 1310, um dos reinos mais ricos e culturalmente vibrantes da cristandade. A Boêmia, agora território pertencente à Chequia, era o único território dentro do Império com a dignidade de reino, cortesia do nosso conhecido Frederico II em 1212. João, apelidado de O Cego, transformou a corte de Praga num centro de cavalaria e cultura. Embora este rei passasse grande parte do seu tempo em campanhas e torneios pela Europa, o reino da Boêmia era uma nova força a ter em conta no tabuleiro centro-europeu. Vamos agora viajar para norte. Na longínqua Escandinávia, vemos cada vez mais redes comerciais como a Liga Hanseática a começar a dominar o comércio do Báltico e do Mar do Norte, estendendo a sua influência até cidades como Bergen, bem na ponta da Noruega, e Visby, no centro do Mar Báltico. Para Portugal, isto era um mundo distante, mas a crescente importância da Liga Hanseática no controle dos cereais, peles, ambar, madeira e peixe do norte mostrava o poder que o comércio marítimo organizado poderia gerar. Uma lição que os mercadores e monarcas atlânticos iriam eventualmente aprender. Mas não era apenas o comércio que se fazia sentir no Báltico. A Noruega, Suécia e a Dinamarca envolviam-se em conflitos esporádicos e lutas pelo poder entre a nobreza e a realeza. Estávamos muito longe da célebre união de Kalmar. Para além disso, se as cruzadas no Levante tinham terminado, o espírito de Guerra Santa continuava bem vivo aqui no Báltico. A Ordem Teutónica continuava a sua implacável expansão pela costa oriental do Mar Báltico. É durante as próximas décadas que a Ordem atinge o seu auge no que toca ao seu poder militar e administrativo, constituindo um verdadeiro Estado teocrático e guerreiro. Poderosos reinos viviam com medo de fazer desta ordem inimigos, como é o caso da Polónia. A Lituânia, o último território pagão na Europa, estava entalada entre os Estados russos ortodoxos e a Europa católica. Era agora o alvo preferencial, visto que os povos nativos da Prússia tinham sido subjugados e cristianizados por estes cavaleiros de manto branco e cruz negra. Para os cavaleiros nobres da Europa Ocidental, viajar para a Prússia e participar em reisas, que eram campanhas anuais, contra os lituanos, era como se fosse uma alternativa prestigiante e aventureira à peregrinação a Jerusalém. Enquanto a Ordem Teutónica combatia no frio do Báltico, um novo ponto quente começava a emergir no Mediterrâneo Oriental. Como vimos no último interlúdio, o Império Bizantino, apesar da restauração em 1261 sob a dinastia dos Paleólogos, vivia numa agonia constante, pressionado por um lado pelas ambições latinas e por outro pela fragmentação interna dos seus próprios territórios. O colapso do sultanato seljúcida de Rume, provocado pela invasão mongol, abriu um verdadeiro vazio de poder na Anatólia. E, nesse vazio, multiplicaram-se pequenos principados turcos, chamados beyliks, que estavam envolvidos em conflitos constantes entre si e também contra os bizantinos. Um destes beyliks começava pouco a pouco a destacar-se. A liderá-lo estava Osman I. Localizado estrategicamente na fronteira com os territórios bizantinos da Bitínia, este pequeno principado otomano aproveitou bem as oportunidades à sua volta. Cresceu com base numa combinação eficaz de fervor religioso,
alianças através de casamentos com tribos vizinhas e uma pressão militar constante sobre as já fragilizadas defesas bizantinas. Entre a primeira grande vitória otomana contra os bizantinos em 1302 e a morte de Osman em 1326, este pequeno estado em formação expandiu-se de forma extraordinária, expandindo-se até 5 vezes o seu tamanho original, desde os seus primeiros passos como entidade independente no final da década de 1290. No ano de 1326, ano em que morre Osman I, vemos os otomanos realizarem uma conquista fulcral, agora sob a liderança de Orhan, filho de Osman. A conquista da cidade de Bursa. O cerco desta cidade durava há vários anos, mas tinha chegado a altura desta cidade bizantina se render a Orhan, que a transformou na primeira grande capital do seu crescente estado, enterrando ali o seu pai por desejo deste. A queda desta cidade foi uma enorme perda para os bizantinos, mas este velho e decadente império já tinha praticamente desistido da Anatólia desde as primeiras derrotas frente aos otomanos e outros beiliques turcos. Do outro lado do mar de Mármara, Constantinopla estava agora à vista, mais vulnerável que nunca. A ascensão dos otomanos surge como o contraponto perfeito ao fim das cruzadas no Oriente. Enquanto os reinos cristãos do Ocidente se consumiam em conflitos internos ou desviavam a sua guerra santa para o Estreito de Gibraltar, uma nova força começava a ganhar forma. Um novo e formidável inimigo islâmico começava a solidificar o seu poder, um poder que nos séculos seguintes se tornaria a maior ameaça à cristandade. E um adversário, ou em certos casos aliado comercial, com o qual todos os reinos do Mediterrâneo teriam de lidar, incluindo um dia Portugal. Terminamos assim o nosso episódio de interlúdio de volta à Europa, mas não voltamos sozinhos. Trouxemos connosco uns discretos ratinhos polguentos. Mais uma vez, viajamos pelo mundo e espreitamos o que se passa nestas terras longínquas. Vemos que, embora no mundo periférico, todos estes acontecimentos moldam um mundo em que o Reino de Portugal existe. O século XIV vai ser um século inesquecível, que irá marcar a história medieval para sempre. E o nosso rei, Dom Afonso IV, vai ser uma personagem importante nesta história. Juntem-se a nós nos próximos episódios para conhecer melhor o 7º rei de Portugal. Até lá, um bem-aja a todos.